A paz e a graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 23, mais uma vez. Nós vamos ler o verso 3, agora a parte B, que diz assim: O Senhor é meu pastor, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pai do céu, nós te pedimos, ó Deus, que a tua santa misericórdia nos assista, que o Senhor nos dê entendimento profundo da tua palavra, que revele-se a nós, ó Deus, nessa manhã de domingo, que fale conosco, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, todo mundo sabe, né? Que é um salmo de Davi, boa parte das pessoas também sabem. O Salmo 23 é uma expressão poética da confiança e da proteção de Deus sobre aqueles que o seguem. Isso serve para Davi, isso serve para todos do Antigo Testamento que puderam ler esse texto a partir do momento em que o inário dos Salmos foi construído, e para toda a história da cristandade, né? Fala desse supremo pastor que cuida das nossas vidas. Esse específico versículo que nós lemos está contido nesse contexto do Salmo, em que Deus é comparado pelo salmista a um pastor que cuida amorosamente das suas ovelhas. E nós vimos até aqui todo esse cuidado que Davi revela desse pastor para com as suas ovelhas, para com os seus filhos. E hoje nós vamos ver o significado de guiar-me pelas veredas de justiça por causa do seu nome. A primeira verdade que a gente precisa entender é que o significado de verdade, veredas de justiça, tem uma importância profunda. Porque o salmista está reconhecendo aqui a importância de ser guiado por Deus na sua vida, nos seus passos, em tudo aquilo que ele faz. Nós entendemos aqui, e Davi está revelando, a incapacidade humana de fazer a vontade de Deus. O salmista, no Salmo 14, diz que toda a humanidade se desviou e todos a uma se tornaram inúteis e ninguém sabe fazer a vontade de Deus. Então, quando ele clama a Deus, dizendo, Senhor, me guia pelos caminhos de justiça, me leva pelos teus caminhos, ele está revelando a sua dependência de Deus. Ele revela que somente Deus pode nos conduzir por esse caminho de verdade e de justiça. Quando ele diz isso, implica construir caminhos retos e corretos que só podem ser estabelecidos pelo próprio Deus. O homem precisa desse amor divino. O homem precisa do Espírito Santo para viver essa verdade, para caminhar. Ele precisa do temor de Deus. Portanto, veredas da justiça são os caminhos retos e corretos que levam à prática da justiça e da retidão diante de Deus. Adoração e obediência. São essas duas coisas que Davi está pedindo. Senhor, que a minha vida revele a tua verdade. Que os meus passos sejam os seus passos. Que toda a minha vida tenha um testemunho público para os outros homens. Que eu seja uma carta aberta da verdade de Deus e do Evangelho. Eu preciso entender isso. Ao homem é impossível viver a verdade de Deus. Mas todo aquele que confessa a Cristo é auxiliado pelo Espírito Santo para viver essa verdade e ter esse testemunho público. Aqui, irmão, justiça não se refere apenas a um conceito legal, mas também se refere a uma conduta íntegra, alinhada com os princípios divinos de retidão e de equidade. Davi está dizendo assim, Senhor, conduz os meus passos de tal forma que eu viva conforme a tua vontade.
que os meus pensamentos, que os meus atos, que tudo aquilo que eu faço, seja segundo aquilo que o Senhor requer de nós. A Escritura tem esse sentido. Deus deu a sua lei para que os homens vivessem. Deus estabeleceu a sua relação com o homem. Vocês querem ter uma relação comigo? Tá bom, eu tenho que ser o seu único Deus. Você não terá nenhum outro. Eu sou seu único. Você não pode se prostrar diante de nenhum outro Deus. Só a mim. Você amarás e prestarás culto. O caminho da verdade, a vereda da verdade, é adorar esse Deus, viver essa verdade. Ter essa relação com esse Deus. Mas também eu preciso lembrar, de honrar o meu pai, a minha mãe, de não querer nada que pertença ao próximo, de viver uma vida de uma relação amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse eu mesmo. Portanto, veredas de justiça têm um entendimento de viver a palavra de Deus, viver o seu ensino, viver a sua verdade. De uma forma mais atual, já passamos pelo Novo Testamento. Então, vereda de justiça se coaduna e se harmoniza com o próprio ensino de Cristo. Viver vereda de justiça significa viver aquilo que Jesus entregou aos discípulos para que nós vivêssemos. Jesus frequentemente, irmãos, ensinou sobre a importância da justiça e da retidão em seus sermões e parábolas. Todo o tempo. Em todo o ensino de Jesus, ele destacou que os seus seguidores devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz isso em Mateus 6, quando ele profere o seu sermão maravilhoso do monte. Ele mostra que todo aquele que ama a Deus deve buscar o seu reino, viver a sua verdade e a justiça, indicando que a busca pela justiça divina deve ser uma prioridade em nossas vidas. De outra forma, o homem não está em primeiro lugar. O homem precisa ser destronado. O homem precisa descer do seu trono e reconhecer que Deus é o Senhor. Que Deus tem os seus verdadeiros caminhos. A palavra de Deus diz assim, olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos. As minhas veredas não são as vossas veredas. As minhas veredas são mais altas, são do céu. Portanto, o homem precisa converter-se dos seus maus caminhos e viver a justiça de Deus. E Davi sabia exatamente disso. Davi, sendo rei de Israel, ele se submete ao Senhor. Sendo o primeiro entre todos, sendo o mais rico, ele diz, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi se submetia a Deus, irmãos. E Jesus nos ensinou a nos submetermos ao nosso Pai, a buscarmos a sua verdade, a buscarmos a sua justiça. Jesus falou sobre o caminho estreito que leva à vida e a porta estreita pela qual todos nós devemos entrar. Isso pode ser relacionado com viver uma vida justa diante de Deus. Indica seguir o caminho de Deus, não por próprio esforço, nem pelo próprio comprometimento, mas pelo esforço da morte de Cristo de cruz e pelo comprometimento de Cristo em sua morte, para que eu viva justiça. E aí sim, eu me esforço. A partir de Cristo, a partir do seu ensino, a partir da sua verdade. Isso deve me levar a uma vida plena. Ser guiado por Deus, irmão, significa viver segundo a vontade dele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu só alcanço essa verdade se eu for transformado por Deus. Davi, sabendo que Deus era aquele que cuidava dele, ele pede, Senhor, não me entrega os meus caminhos a mim mesmo. Me guia. Me faz viver a tua verdade. Quando Jesus se aproxima dos seus discípulos,
Ele chama os seus seguidores de sal da terra e luz do mundo. Ele já diz que todos os seus seguidores são pessoas diferentes do mundo. São pessoas que salgam um mundo apodrecido. São pessoas que trazem luz ao mundo em trevas. Então ele destaca a importância de viver de maneira que influencie positivamente o mundo. Isso que é vereda de justiça. Quando a minha vida revela a vontade de Deus para toda a humanidade. Quando a minha adoração aponta para o Deus Criador. Quando tudo aquilo que eu faço aponta para a morte de Cristo na cruz. Isso está em sintonia, irmãos, com o pedido de Davi. Para ser guiado por Deus em veredas de justiça. Isso implica viver uma vida que reflita os valores, os princípios de Deus, para que ilumine o mundo que está em trevas. Ele sabia que era incapaz. É por isso que ele clama. É por isso que ele pede a Deus. É por isso que ele diz: Senhor, mostra-me os seus caminhos. Me faz viver a tua retidão. Davi, quando ele escreve os Salmos, ele diz: olha, eu sou um homem pecador. Em pecado minha mãe me concebeu. E eu entendo que eu sou pecador. E eu não vou viver vereda de justiça se o Senhor não me conduzir. Amar a Deus, irmãos, é um princípio de vereda de justiça. Mas amar o próximo também. É uma marca, né, que nós acabamos de falar na EBD. Aquele que não ama o próximo, a luz de Deus não está nele. E ele ainda anda em trevas, diz a Escritura. Viver a verdade de Deus implica em fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus disse que um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Viver em vereda de justiça, eu preciso aprender a amar. Amar aquele que me bate na face, para que eu dê o outro lado, como Jesus ensinou. Amar o que me persegue, amar o que me odeia, amar o inimigo. Porque amar quem nos ama é fácil. Amar quem não nos perturba é fácil. A justiça de Deus excede a justiça humana. A justiça humana, você faz bem a quem te faz bem, não é? A justiça de Deus diz: faça bem também àquele que te faz mal. Aprender esses caminhos, irmãos, de negar a si mesmo, é dificílimo. Todos os discípulos ficaram conhecidos por serem imitadores de Jesus. No livro de Atos, vai dizer que eles são aqueles que seguem o caminho. Os que seguiam Jesus eram chamados aqueles que seguem o caminho. Caminho é outro nome para vereda, não é? A vereda da verdade, da justiça, do ensino de Jesus. Esse amor inclui buscar justiça pela retidão das nossas relações com o mundo, com os homens, em toda ação pública. Eu carrego o testemunho de Deus para onde quer que eu vá. Na parábola do bom samaritano, Jesus ensina sobre a importância de agir com compaixão e justiça. Aquele homem vê um homem caído na estrada, e este é o seu próximo. Esse é aquele que ele deve cuidar, independentemente da sua origem ou posição social. Todos nós sabemos que havia uma celeuma entre samaritanos e judeus.
Jesus mostra que todo e qualquer valor meu tem que ser jogado fora, para que eu aprenda a amar as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Eu preciso aprender, irmãos, a viver de tal forma e de tal maneira que o amor de Deus seja visto em mim. Tudo que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul precisa estourar no meu coração. Eu preciso entender que eu faço parte disso. Que cada pessoa que passa fome, cada pessoa que não tem um cobertor, que não tem onde dormir, todo esse mundo de pessoas que não tem colchão para deitar, isso precisa doer na minha alma. Isso é caminho de vereda de justiça. Quando isso nada me diz, o meu coração está insensível. E Jesus ensinou justamente o inverso, né? Quando pedires a tua capa, dê a sua capa. Tira de ti e veste o outro. Isso era um direito do cidadão romano sobre um judeu. Se ele tivesse com frio, ele ia dizer, me dá a tua capa, e você tinha que dar. Mas Jesus diz assim, não dá porque ele está mandando, não dá porque existe uma lei romana para isso, dá porque ele precisa. Isso que é caminho de justiça. Quando mandares você carregar uma milha, era uma lei romana. Eu estou carregando a minha mala, eu tenho o direito de chegar a qualquer cidadão judeu e dizer assim, você carrega a minha mala. E pela lei tinha que carregar uma milha. Aí Jesus diz assim, não carrega uma, carrega duas. Não faz a justiça dos homens, faz a justiça de Deus, que excede a justiça humana. Faz por amor. Aprende a servir. Nós gostamos de ser servidos, todo ser humano é assim. Aprender a servir, a cuidar, a doar, é um processo. E Deus tem que nos ensinar, irmãos, senão nós não aprendemos. Eu preciso integrar à minha vida todo o ensino de Jesus Cristo. Quando eu oro esse salmo e digo assim, Senhor, guia-me pelas veredas de justiça, eu preciso conhecer os ensinos de Jesus para que eu possa vivê-los. Eu só vou aplicar aquilo que eu sei. Eu preciso submeter o meu coração a Deus. Eu preciso viver de tal forma que Cristo seja visto em mim. Isso envolve compromisso com a morte de Jesus. Não com as minhas vontades, mas com a morte dele. E a minha vida nova se envolve com a ressurreição dele. E aí eu estou ressurreto para viver vereda de justiça, vida nova. De outra forma, fazer a vontade de Deus. Viver de forma profunda os valores do reino, refletindo amor, compaixão, retidão. Busca de justiça em todas as áreas da minha vida. Em tudo aquilo que eu faça. Algo impossível para seres humanos caídos. Percebe? Nós passamos pelo caminho e deixamos o samaritano no chão. Ou o judeu, ou quem quer que seja. Nós passamos ao largo. Essa é a natureza humana. É isso que Jesus está ensinando na parábola. O que é justo? Que eu pare, que eu cuide, que eu pise as feridas, que eu trate as feridas, que eu leve para um lugar. E se necessário, eu tire do meu bolso e cuide dele. Como se eu estivesse caído. Entende? Observe que Davi está clamando por caminhar os caminhos de Deus. É isso que ele está clamando. Deus me ajuda a fazer os seus caminhos. Me ajuda a ser um imitador do Senhor. Como Paulo disse que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Mas como é que eu devo fazer isso?
Qual é a motivação? Davi também diz, por amor do seu nome. Por amor do seu nome, Senhor, me faz caminhar caminhos de justiça. Por amor de ti mesmo. Irmãos, a motivação para buscar a justiça não é apenas no meu próprio benefício, de eu não ser preso, de ser bem visto, mas principalmente por amor ao nome de Deus. Eu não tenho que viver uma vida justa, não pelo que eu vou obter, não é uma barganha. Eu vou viver de forma justa e Deus vai me abençoar. Eu vou fazer coisas boas e Deus vai me dar coisas, né? Essa não é a relação que Jesus ensinou. Porque se queremos o que vem do mundo, já recebemos. Ele disse acerca da oração. Se vocês querem ser vistos como pessoas justas, como pessoas boas, como pessoas que buscam a Deus, orem em público. Vão para a esquina e comecem a cantar e louvar. E aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer que homem justo, que mulher maravilhosa. Se essa é a recompensa que vocês querem, vocês já têm. Mas se vocês querem andar por outros caminhos, por veredas muito mais justas, e por caminhos muito mais reais, se tranquem no quarto de vocês. E mostrem a sua espiritualidade a Deus, por amor a Ele. E Ele que está em secreto vai te abençoar. A minha relação com Deus é por amor a Ele, é por quem Ele é, percebe? Eu amo o Deus das bênçãos, não as bênçãos de Deus. Porque alguma bênção pode faltar, alguma coisa pode faltar na minha vida e eu não vou deixar de amar a Deus jamais, porque o Senhor é meu pastor, nada eu vou ter falta. Ele tem cuidado de mim, Ele tem matado a minha sede, Ele tem me alimentado, me colocou em lugar de descanso, a minha mente foi transformada, eu fui renovado, eu recebi refrigério. Mas eu continuo pecador, percebe? Me guia nas tuas veredas, Senhor. Mas me faz caminhar nessas veredas por amor. Não por nada que eu possa receber. Não por nada que eu tenha que doar. Entende? Só amor. Amor a Jesus. Davi reconhece que, ao viver de acordo com a justiça divina, ele está honrando o caráter e a santidade do Senhor, revelando o seu amor e glória ao mundo. A resposta de Davi é a adoração. Eu vou viver justiça por amor a Deus, porque eu amo a Deus, porque a sua justiça é boa, é agradável, é verdadeira. Eu sou transformado vivendo essa verdade. Isso significa que a frase por amor ao seu nome indica que o pedido para ser guiado nas veredas de justiça não é apenas benefício pessoal do salmista, mas também é para a glória e honra do nome de Deus. Quando eu vivo vida justa, eu estou dizendo que Deus deve ser adorado. Quando eu vivo vida justa e cuido das pessoas e vivo uma realidade que eu amo as pessoas, Deus deve ser adorado. Eu estou adorando a Deus através dos meus atos, através da minha vida. Quando Jesus morre, morte de cruz, ele está adorando a Deus, o Pai. Quando ele ora em João 17, Senhor, glorifica a minha vida com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, eu estou pronto para glorificar-te. Jesus viveu vereda de justiça, irmãos. E nos ensinou a caminhar por ela. Por que eu vivo uma vida justa? Para que Deus seja glorificado. Aqui eu estou reconhecendo de que uma conduta justa e reta reflete a natureza e os atributos de Deus. Tudo que o homem perdeu na queda, que se tornou insuportável e que começou a matar uns aos outros
que começou a viver uma vida dissoluta e Deus disse assim, olha, eu vou mandar água do céu e vou matar todo mundo. E o fez. Não fará novamente, não é? Infelizmente, algumas pessoas estão dizendo que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é juízo de Deus. Não conhece a Escritura, porque a Bíblia diz que o homem, Deus não mandaria mais esse tipo de justiça. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a natureza sofrendo, como Paulo relata em Romanos, que a natureza geme, aguardando a sua redenção. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bondoso. Deus é justo. E é por isso que nós precisamos aprender a viver todos esses princípios, todos esses atributos de Deus. Por amor do seu nome, essa é a motivação da nossa vida. Tudo que eu faço é por amor de Jesus. E ele ensinou a importância de glorificar o nome de Deus. Como eu acabei de dizer, ele diz, Senhor, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Deus também te entregou uma obra. A primeira, lapidar a tua própria vida. O caminho de justiça. Se desfazer do velho homem, da velha mulher que está segundo a queda. Que não é qualificado. E que eu preciso tratar na presença de Deus. Que eu preciso aprender com Jesus Cristo. Cada passo. Como uma criança neófita. E amadurecendo de acordo com o caminho, percebe? Isso se relaciona diretamente com o pedido de Davi. Deus, guia os meus passos, guia-me pelos teus caminhos. De outra forma, Davi está dizendo assim, Deus, me dá o seu caráter. Jesus, me dá o seu caráter. Que é o próprio Espírito. Que é a transformação da nossa mente. Quando Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, está dando uma ordem. A minha vida precisa refletir a glória de Deus. A minha forma de viver, o meu amor, o meu cuidado, o meu ensino, tudo que há em mim precisa, ressoar a pessoa do Cristo. Vereda de justiça não é apenas uma questão pessoal. Eu vou repetir isso. Mas é uma forma de testemunhar o amor e a justiça de Deus ao mundo. Deus ama os seus filhos. Quando Jesus se apresenta no batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, Deus diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que a gente esquece? Que Deus também fala isso para cada um de nós. Não no sentido de sermos salvadores do mundo, porque não temos essa capacidade. Mas no sentido de sermos filhos amados e obedientes. E que amamos a Deus. Isso está alinhado, irmãos, em viver a justiça de Deus por amor do seu nome. Porque implica que a nossa conduta deve refletir a nossa identidade como seguidores de Cristo. E esse relacionamento com Ele, íntimo e pessoal, se revela em quem eu sou. Observem que
Eu já disse isso quando eu preguei o primeiro versículo. Quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus deu a vida por você. A minha resposta por amor a Ele é dar a minha vida. É dar tudo o que sou. É entregar a Ele todo o meu ser em adoração. Se no Antigo Testamento eu levava um animal para morrer no meu lugar, se eu colocava a mão sobre esse animal transferindo a culpa e ele era morto, no Novo Testamento, eu sou um sacrifício vivo. Eu caminho como sacrifício vivo. Eu, em tudo que faço, vivo, graças a Cristo, reflito o seu amor e a sua ressurreição. Davi está dizendo assim, Deus, eu sou incapaz de viver essa verdade. Me ensina a viver a tua verdade de tal forma que haja uma obediência verdadeira. Aqui não é apenas uma questão de obediência externa, irmãos, mas é de transformação do íntimo. É quando eu passo a viver para Deus independente das circunstâncias. Pastor João, quais são as implicações disso? Quando eu peço para ser guiado nas veredas de justiça, quando o salmista pede, ele demonstra a sua disposição em seguir os caminhos de Deus. Se eu estou pedindo, Senhor, me mostra, quando Deus me colocar nesses caminhos, eu preciso segui-los. Lembra quando Jesus disse que nós temos que carregar a cruz? É isso. Cada um carregue a sua cruz e me siga. Siga os meus caminhos, os meus passos. Isso implica também que eu devo amar os mandamentos ou as veredas de justiça. Jesus disse que todo aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Irmãos, não há como você seguir caminho de justiça se você não tiver humildade. Se você não reconhecer que os seus caminhos não são bons. Adonias acabou de falar sobre isso ali. Dizer assim, não, eu sei o que é bom para mim. Não sabe. O que é bom para você é Cristo, o seu amor e a sua justiça. Isso implica também confiança. Eu preciso confiar nos caminhos de Deus, eu preciso confiar no que Ele está colocando para mim. Isso também revela dependência de Deus. Dependência em orientação. Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso que o Senhor me guie. Eu preciso que o Senhor me mostre os passos. Eu preciso que o Senhor me mostre a tua verdade. O que aprendemos com Davi? Para nós, irmãos, esse versículo pode servir como um lembrete da importância de buscarmos a justiça em todas as nossas ações e decisões diárias. Preciso acordar de manhã e dizer assim, Senhor, toma a minha vida e a partir do momento que eu colocar esse pé no chão, Senhor, guia-me por veredas de justiça. Que eu não peque contra ti, que eu não peque contra o próximo, que eu viva uma vida segundo a tua verdade. E não apenas por nossa própria integridade, porque nós amamos ser íntegros. Amamos quando alguém diz, olha, essa mulher é maravilhosa, justa. Tá vendo como ela é maravilhosa e justa? E é mesmo.
Nós amamos isso. Mas por que você faz isso mesmo? Por amor do seu nome. Isso nos ensina. Precisamos refletir a glória de Deus. Uma outra aplicação é que nós devemos orar para sermos guiados na vereda da justiça. De outra forma, viver da maneira que honre o nome de Deus em tudo aquilo que eu faça. Tudo. Absolutamente tudo. Não para que você seja salvo, mas para que você reflita a glória de Deus. E por fim, em meio às complexidades e desafios da vida, irmãos, nós devemos ser guiados por Deus em sua palavra. A palavra de Deus é sinônimo de vereda de justiça. Então eu devo colocar a minha vida diante de Deus e devo tomar decisões que reflitam essa verdade e essa santidade. As minhas ações devem refletir a pessoa de Cristo. O nome de Deus precisa ser glorificado através da minha vida. Todas as minhas decisões éticas, morais, a minha compaixão, a minha bondade, o meu perdão, tudo isso são sermões separados, né? Mas todos eles precisam refletir esse caminho que o Senhor Jesus nos chamou e nos colocou. Portanto, eu preciso orar, estudar a palavra e buscar direção divina. Todos os dias. Os nossos devocionais é para isso, né? Para que no momento eu pare e aplique naquele dia aquela verdade. Portanto, eu tenho uma verdade que eu recebo e digo assim, esse versículo eu vou tentar trabalhar na minha vida hoje, o dia todo. Como um treinamento para a vida, né? Como um treinamento contínuo para que o próximo me veja dessa forma. Portanto, essas três coisas são importantes para viver caminho de justiça. Oração, estudo da palavra e busca pela direção divina. Isso é contínuo. Todos os dias. Todos os dias. Isso vai aumentar, irmãos, a nossa conexão com Deus. Isso vai mudar a minha vida, os meus valores, a minha mente. E eu não só vou ter uma vida melhor, porque esse é o bônus. Mas também eu vou glorificar o nome do autor das nossas vidas. E eu vou fazer tudo isso da mesma forma que Jesus morreu na cruz. Eu vou fazer tudo isso por amor ao nome dele. Vamos orar? Pai eterno, nós nos submetemos ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, guia-nos por veredas de justiça. Por amor do teu nome faz isso, Senhor. Tu és um Deus justo, Senhor, e tu não mentes. Tu és aquele que jura pelo próprio nome. Ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que a tua graça seja derramada sobre nós. Assim como Jesus nos ensinou a orar, Senhor, glorificado seja o teu nome. Que seja, Senhor, em nossas vidas dessa forma, Pai. Tem misericórdia de nós, guia os nossos passos. Nos faz, Senhor, viver a vida de Jesus. De tal forma, Senhor, que sejamos reconhecidos como discípulos dele, Senhor, para a tua própria glória, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Nós oramos a ti, Pai justo e santo, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, presentes aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.